E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora a advogada Tainá de Freitas, que é especialista em direito eleitoral. Este é um ano de eleições municipais e a gente vai esclarecer alguns pontos dessa pré-campanha, das resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral deve adotar, e uma dessas resoluções deve tratar do uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. Boa tarde, doutora Tainá, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, esse é o grande desafio, doutora, fiscalizar como será usada a inteligência artificial nas campanhas? Exatamente, Hermes. Assim, é uma grande novidade, né? Será a primeira eleição que nós estaremos enfrentando o uso dessa tecnologia que é tão nova, né? Que vem sendo um desafio que vem sendo enfrentado não só no Brasil, como no mundo. Nós tivemos aí o exemplo das eleições da Argentina e que o uso da inteligência artificial foi muito debatido, né? Nós tivemos aí, porque a inteligência artificial ela pode tanto ser utilizada para o bem quanto para realmente prejudicar o seu candidato adversário. E vai ser um desafio para a Justiça Eleitoral, porque infelizmente até o momento no nosso país a gente não tem uma legislação específica sobre este tema. Então, o que é que o TSE vai ser obrigado a fazer? Ele vai precisar, por meio das resoluções que estão sendo editadas, como você bem explicou, regularizar e regulamentar, né, essa matéria. Por quê? Porque eles têm, o TSE ele tem até março, né, para editar essas resoluções que vão direcionar as regras que já estão previstas na legislação. Mas o TSE, com seu poder de polícia, com seu poder de regulamentar as eleições, ele pode, sim, editar regras para o uso da inteligência artificial. E não é somente televisão e rádio, não, né? Tem toda a internet, todas as plataformas, aplicativos, tudo isso tem que estar sobre a mira do TSE. Exatamente. Então, assim, existe já uma minuta de resolução, né? Que a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Houveram agora audiências públicas, agora no mês de janeiro, e que esse tema foi amplamente debatido. Então, o TSE ouviu várias opiniões de entidades e de juristas para como se comportar essa resolução. Na minuta que está apresentada lá pelo TSE, o que é que se regulamenta? Os candidatos poderão sim fazer uso dessa inteligência artificial, mas de uma maneira a beneficiar suas próprias candidaturas. E o que é que eles serão obrigados a fazer? Eles serão obrigados a ter transparência neste uso. Então, qualquer uso, qualquer material que seja manipulado de qualquer forma, seja no som, seja na imagem, ele terá que ter ali a informação de que se trata de um conteúdo tratado com inteligência artificial. Isso vale para qualquer tipo de propaganda eleitoral, né? Inclusive internet, que é o que eu acho que vai ser o maior campo de utilização dessa tecnologia. Agora é bom ficar atento também, porque a gente está falando desse mau uso da inteligência artificial, principalmente com as chamadas deepfakes, né? Isso. Que você muda a voz da pessoa, coloca outra voz, até mesmo a própria voz, mas edita o que ela vai dizer, o que ela vai falar. Mas no caso das punições, não se restringem apenas a partidos e políticos, não, né? O eleitor que fizer isso, o uso disso, ele também pode ser punido, não pode? Bom, a legislação geral já prevê que quem espalhar fake news, ele estará cometendo um crime eleitoral. Está previsto lá no Código Eleitoral, foi uma inclusão feita no ano 2021. E ele vai, salvo engano, a pena é de 2 meses a 1 ano de detenção ou pagamento de multa. Então, caso a caso, isso vai ser instruído, né? Vai ter um processo com toda a instrução processual e, caso seja comprovado, qualquer pessoa será punida pelo uso aí indevido de inteligência artificial, especialmente como você disse, né? Porque o que é que acontece? A maior dificuldade, Hermes, creio eu, que é quando você cria justamente, usa essa inteligência para chegar a um candidato e dizer assim, usar a imagem, a voz e dizer assim, olha, eu fui, digamos, vou dar um exemplo,
um usuário de drogas ou eu fiz tal coisa. O eleitor, às vezes, recebe esse vídeo numa mensagem, num aplicativo, vai ver e daqui que o candidato vai provar que não era ele, o estrago já está feito. O estrago, né? já está feito. Então, é isso que vai ser o maior desafio para que a Justiça Eleitoral possa ser ágil o suficiente para minimizar esse estrago. É verdade, até porque quando você espalha uma fake news dessa, ela se espalha assim de forma muito rápida, né? Exato. E para você rebater a fake news, aí parece que vai em marcha lenta. Exatamente. Né? A repercussão é bem menor. Exatamente. Né? E essas resoluções, doutora, ficam prontas quando? Bom, o TSE ele tem um prazo aí até o dia 5 de março, né, para estar com tudo isso editado. Eu acredito que agora, em fevereiro, isso já vai estar sendo votado pela Corte, após justamente, houver as audiências públicas, a relatora é a ministra Carmen Lúcia, e assim que tiver decidido, vai ser aí publicado e divulgado para que todos os profissionais da Justiça Eleitoral e os advogados e os próprios partidos, candidatos e os eleitores tenham conhecimento de como serão as regras das eleições de 2024. Então, todos os operadores de direito têm que correr atrás, né? Com também, certeza. Né? Ficar atualizado nesse Exato. momento. Só para a gente concluir, arrematar uma situação aqui, nós vimos no início da edição de hoje do programa, uma matéria falando de eleições suplementares, né? A gente está falando de 2020, os candidatos foram impugnados lá em 2020, só agora vamos ter eleições suplementares em Massaranduba. Não é um prazo muito longo, não? Sim, de fato é um prazo muito longo, mas a gente tem que entender que o processo ele tem um trâmite. As eleições municipais, elas são julgadas inicialmente pelos juízes zonais. Então, a partir dali, primeiro tem que ter as audiências, porque tudo isso vai se investigar se de fato, eu vi que o caso foi de compra de votos, então tudo isso tem um acervo probatório a ser produzido. Tem também os prazos para que se apresentem as defesas, tem o prazo para o Ministério Público oferecer o parecer, né, ministerial, tem o prazo para o juiz também analisar todo aquele processo e emitir a sentença, e posteriormente a parte que for vencida vai ter aí o prazo para recurso. Esse recurso ele vai ser analisado pelo TRE e também tem novos trâmites. Então, infelizmente, por mais que a gente saiba que o trâmite do processo eleitoral seja muito mais rápido do que o trâmite de um processo comum, mas existem regras que precisam ser cumpridas e muitas vezes acaba demorando. E aí a gente se depara com uma situação como essa que a gente está vendo em Massaranduba. Ok. Vamos fazer aqui uma pausa rapidinho, a gente volta nessa entrevista com a advogada Tainá de Freitas.